Análise Brasil, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Olá, amigos, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Você sabe o que é o voto auditável? Voto auditável é aquele voto onde há a possibilidade de recontagem. Por exemplo, hoje com as urnas eletrônicas utilizadas no Brasil, como é que a gente faz para ter certeza que o nosso voto foi realmente computado para aquele candidato? Porque em toda eleição sempre tem aquelas suspeitas, aqueles vídeos, aqueles áudios de pessoas falando que teclaram no número, aí na tela apareceu o nome de outro candidato e que a tela travou e não ouviu o sinalzinho final de que finalizou a votação. Enfim, sempre ocorrem suspeitas. O voto auditável, ele vem de maneira a aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro, apenas dando mais transparência. Não existe qualquer tipo de retrocesso, não é voltar ao tempo do papelzinho. É apenas permitir que uma impressora imprima o seu voto e você não vai ter qualquer contato com esse papel, porque entre você e o papel vai ficar uma tela de vidro, conferindo que no papel foi impresso o mesmo número que você digitou na urna eletrônica. Você aperta o verde do confirma. O papel cai numa urna, essa urna fica lacrada e protegida, e o seu voto eletrônico é computado. Caso ocorra alguma suspeita, aí sim deverá ser aberta essa urna com o voto de papelzinho lá dentro, o voto impresso. Então, nada mais é do que aperfeiçoar o nosso sistema. Em países como os Estados Unidos, por mais crítico que isso possa ser sobre o sistema eleitoral deles, eles têm uma maneira de fazer uma recontagem. E antes do Brasil utilizar o voto eletrônico, países como a Índia ou a Alemanha também utilizaram o voto 100% eletrônico. Só que nesses países, essa maneira de se votar, ela foi declarada inconstitucional. Justamente porque não tem o chamado princípio da publicidade. Ou seja, o eleitor não tem como ter a certeza que seu voto foi computado para o seu candidato. Aqui no Brasil ocorreu justamente o oposto. Aqui no Brasil, o voto impresso foi declarado inconstitucional. Em 2015, a Câmara aprovou com mais de 430 votos. Foram mais de 430 votos, de um total de 513 deputados. Eles aprovaram aquela proposta do Jair Bolsonaro para que o voto pudesse ser impresso, ou seja, o voto auditável. Porém, a Procuradora-Geral da República à época, Raquel Dodge, disse que isso violaria o sigilo da votação, dando a entender que a pessoa teria um comprovante, um papelzinho, em que ela pudesse sair do local de votação e comprovar para outra pessoa: olha aqui meu papelzinho em quem eu votei no número X. Uma total ignorância da realidade, pois essa hipótese jamais ocorreria, nunca ocorreria. Uma outra hipótese que foi aventada era de que se a impressora engasgasse na hora de imprimir o papel e você necessitasse do auxílio de um mesário, o mesário veria em quem você votou. E isso daí acabaria por violar o sigilo da votação, que é previsto em nossa Constituição. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: e se a tela da urna eletrônica travar e você necessitar de ajuda e precisar do auxílio de um mesário? Ele também não vai ver em quem você votou? Então são argumentos muito rasos, né? E veja só, depois que a Câmara em 2015 aprovou por mais de 430 votos a proposta de emenda, né, do voto impresso, do voto auditável, a Dilma Rousseff, à época presidente, ela vetou. E quando o veto dela retornou para o Congresso derrubou esse veto da Dilma, a Câmara derrubou, né, com mais de 360 votos. Então repare que é uma proposta que a maioria dos parlamentares deseja. Ainda com esse Congresso renovado, de perfil mais conservador, eu acredito que seja mais fácil ainda de aprovar uma emenda como essa. Então, hoje no Congresso, nós temos a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição 135, da deputada Bia Kicis, que altera a Constituição e insere em nossa Constituição o voto auditável. Essa é a proposta que eu peço para que vocês apoiem, para que a gente aperfeiçoe o nosso sistema eleitoral. E o custo não é alto. É um custo baixíssimo se nós formos pensar que é a garantia da nossa Constituição, é a garantia da nossa democracia. É o ato mais sublime, é o efeito concreto, né, do sistema eleitoral
Então vale a pena sim, é um gasto muito pequenininho e, além disso, acredito que a eleição ela tenha que ser tão simples quanto necessária para que o mais ignorante dos eleitores entenda o processo. Porque senão, ele não vai ficar satisfeito, de nada vai adiantar ele ir a uma zona eleitoral, clicar num número, apertar o verde, sair e depois ele não se sentir parte do procedimento. Isso não é democracia. Isso daí é enganação do povo. Então, por mais transparência para aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral, é que eu estou pedindo o seu apoio para a proposta de emenda à Constituição 135. E ela tem que ser aprovada até outubro desse ano. Porque todas as regras que valem para a eleição do ano que vem, elas precisam estar aprovadas um ano antes da eleição. Ou seja, o nosso prazo é até outubro de 2020. Apoie essa ideia. Um abraço, fique com Deus. Análise Brasil com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.